E hoje a gente vai falar de um tema bastante frequente, bastante procurado, que é muito polêmico, que é a forma da gente tratar a artrose sem a prótese. Óbvio que todo mundo que tem a doença, que realmente tem a doença diagnosticada, não quer fazer a prótese, é uma cirurgia definitiva, uma cirurgia que tem alguns riscos, e que ela realmente é uma cirurgia que a gente tem que deixar sempre como última carta na manga, porque se não for bem feita e bem reabilitada, a gente pode ter complicações aí que às vezes a vida da pessoa pode ficar 1000 vezes pior do que antes, tá? Então hoje eu vou falar do tratamento da artrose sem a prótese, lembrando que não é todo mundo que é possível de fazer esse tipo de tratamento. Eu vou dizer para vocês como é que é o algoritmo hoje mundial, baseado exclusivamente na ciência, sem achismo, sem pseudociência, e eu vou dizer como que eu conduzo aqui no consultório com muito bom senso quando o paciente chega aqui e a gente faz diagnóstico de artrose, tá? Então, falando aqui rapidamente sobre a doença, ela comete 30 milhões de brasileiros. Eu estava vendo a estatística agora de manhã cedo, como são 30 milhões, acredita-se aí que 20 a 30% da população já tem algum sinal, algum sintoma da artrose. Lembrando que a população brasileira está envelhecendo. Aquela pirâmide que a gente tinha nos anos 80, daquelas pessoas, a base da pirâmide era muito mais composta por pessoas mais jovens e o ápice era de pessoas mais velhas, essa pirâmide inverteu. Hoje em dia tem muito mais pessoa envelhecendo do que muita mais gente nascendo. Então, a partir do momento que a pessoa desenvolveu a artrose e vai envelhecer e vai ter o que a gente chama aí de degenerações, né, de degeneração, de morte celular, a gente sabe que a tendência com o envelhecimento é piorar. Então a artrose ela é um problema de saúde pública, a ciência tem estudado muito, a gente tem hoje muito recurso, como eu vou dizer hoje aqui durante o podcast, e é muito importante aí que você preste atenção para você entender o que pode ser feito, o que deve ser feito e em qual tipo de tratamento talvez você se encaixe, tá? Então a artrose nada mais é do que envelhecimento da cartilagem, aquele tecido que recobre os ossos. Ele vai degenerando, ele vai morrendo, todo mundo tem a morte programada dos tecidos, né, com envelhecimento. Então, o fato da pessoa ter artrose num exame de imagem, de uma ressonância ou numa radiografia, não necessariamente está atrelado a sintomas, tá? Se a gente começar a olhar aquela linha de chegada de uma corrida de pessoas mais velhas, a gente tem maratonistas aí de 70, às vezes até de 80 anos, todos têm artrose e a maioria não sente nada, porque existe uma diferença entre a artrose doença e a artrose envelhecimento, tá? Causas da artrose. A gente tem a artrose causada por doenças reumáticas, que hoje eu não vou falar, futuramente vou trazer uma médica reumatologista super conceituada aqui de São Paulo para a gente falar de doenças reumáticas na artrose, né? Não só da artrose, mas outras doenças reumáticas. A gente pode ter causas traumáticas, são aquelas pessoas que sofreram acidente gravíssimo, às vezes de carro, acidente de moto, com fratura exposta, submetidos a cirurgias muito grandes, e essa articulação, entre aspas, ela morre devido à gravidade do traumatismo, tá? E pessoas com doenças prévias, cirurgias prévias. Então, são pessoas que foram operadas, pessoas que, por exemplo, operaram ligamento cruzado anterior, aí rompeu de novo, foi reoperado 2, 3 vezes, vários enxertos, perdeu um pedacinho de um menisco, aí vai lá, mexe de novo. Então, a gente sabe hoje, pela literatura, que quanto mais se opera o joelho, maior a chance dele degenerar para artrose, principalmente em pessoas mais jovens, tá? Existe um tipo de artrose também que está sendo estudado, que é a artrose erosiva, que ela teria um caráter familiar, um caráter genético. Então ela passa de pai para filho. Então são aquelas pessoas que têm algum problema da formação do colágeno da cartilagem, que ele degenera, que ele morre um pouquinho mais rápido e a pessoa começa a ter uma degeneração um pouco acelerada. São aquelas pessoas que começam a ter sinais e sintomas de artrose com 40 anos de idade, mais ou menos.